Então vamos lá, galera. Força de atrito. A força de atrito é uma das forças de contato que nós temos na natureza. Ela existe, ela surge, ela aparece sempre que houver a tendência ou, de fato, um movimento entre um objeto e uma superfície. Então a gente diz que há um movimento relativo ou uma tendência de um movimento relativo entre objeto e superfície. A existência do atrito pode ser explicada graças à imperfeição que existe nas superfícies. Então a gente sabe que por mais lisa que venha a ser uma superfície, na natureza não existem superfícies perfeitamente polidas e assim irregularidades se apresentam, tanto na superfície quanto no objeto que estaria em cima dela. Essas irregularidades, então, de certa maneira, elas se encaixam e com esse encaixe fica difícil iniciarmos um movimento. Então, senhoras e senhores, o que vem a ser essa força de atrito? É uma força de contato que reage ao movimento ou à tentativa dele, certo? Então, toda vez que a gente tenta, por exemplo, empurrar um objeto que encontra-se encostado em uma determinada superfície, a força de atrito passa a atuar sendo contrária a essa tentativa nossa de colocar esse objeto em movimento. Então, a pessoa que aplica uma força F para movimentar esse bloco, surge então uma força de atrito contrária a essa tentativa de movimento. Nós vamos verificar que a força de atrito é uma das forças mais importantes e que ela pode aparecer para nós de duas modalidades. Existe o atrito do tipo estático e existe o atrito dinâmico, ou também chamado de atrito cinético, certo? Então, senhoras e senhores, vamos lá, vamos conhecer os detalhes com relação a esses tipos diferentes de atrito. Imagine então a seguinte situação. Nós temos aqui um bloquinho exposto a três diferentes momentos, ok? Vamos supor o seguinte, que esse bloquinho que está numa superfície horizontal está sendo empurrado ou puxado por uma força F. E que essa força F aí, ela tenha, sei lá, uma intensidade de 5 newtons. Bom, mas também digamos o seguinte, que essa força F de 5 newtons não conseguiu movimentar esse bloquinho, portanto ele encontra-se em repouso. Por isso, a gente diz que o atrito é estático, é um atrito relacionado a repouso, certo? De acordo com a primeira lei de Newton, esse repouso só poderia acontecer se uma força resultante viesse a ser igual a zero. Assim, se a força F que eu aplico vale 5 newtons, obrigatoriamente uma força de atrito também de 5 newtons passa a atuar sobre esse nosso bloquinho. E assim ele não se move, beleza? Muito bem. Senhoras e senhores, então eu fui lá e coloquei mais força. Afinal de contas, nem sempre nós conseguimos movimentar um objeto, já que a gente vai verificar que o atrito aí pode ser muito grande. Se eu aplicar uma força maior, por exemplo, de 10 newtons, e disser para você que esse bloquinho não se movimentou, o que isso significa? Que o atrito aumentou de valor. O atrito, para compensar isso, ele ficou ainda maior. Ele passou a valer 10 newtons também, ok? Mas eu insisti e nesse mesmo bloquinho apliquei uma força ainda maior. Uma força de 30 newtons. Moçada, se eu te disser que esse bloquinho ainda não se mexeu, o que isso significa? Que uma força de 30 newtons de atrito aparece na situação. Senhoras e senhores, consequentemente, a gente identifica o seguinte, que o atrito acaba sendo uma força variável, em especial o atrito estático é variável. O seu valor depende da força de ação que você promoveu, porque ele sempre vai ser igual a essa força de reação, desde que esse bloco fique em repouso, certo? Agora é óbvio que existe um limite. Digamos que a hora que eu aplico uma força pouquinho maior que 30 newtons, esse objeto então começa a se movimentar. Isso significa que 30 newtons viria a ser a minha força de atrito estático máximo.
E como é que eu calculo essa força de atrito máxima? Então a gente pode calcular a força de atrito estática máxima a partir da seguinte expressão. Mi vezes a normal. Então Φ é Mi vezes a normal. Esse cara aqui, pessoal, o Mi, é uma letra grega que para nós vai significar o coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito ele vai variar de acordo com o tipo de material que nós identificamos na superfície. Então, superfícies que permitem um deslizamento com uma maior facilidade, a gente acaba dizendo que tem um coeficiente de atrito menor. Superfícies mais ásperas, que possibilitam uma maior dificuldade na movimentação, que possibilitam um maior atrito, assim sendo, elas têm um coeficiente de atrito Mi maior. O valor desse Mi normalmente é 0,25, 0,5, 0,7. A gente vai acabar vendo isso nos exercícios aqui. Mas a ideia é que o valor desse coeficiente de atrito é determinado experimentalmente e ele depende do material que utilizamos no problema, ok? Além disso, a força de atrito depende da normal. Senhoras e senhores, a força normal, ela pode ser entendida como uma força aí de compressão entre as superfícies, certo? Então, quanto mais apertado tiver aqui o contato entre os dois, maior vai ser a força de atrito. Então, quanto maior for a força normal, a força de contato, mais intenso vai ser essa força de atrito. Portanto, um objeto com uma maior massa, obviamente, vai ter uma força normal maior. Essa força normal maior faz com que a força de atrito fique ainda maior, o que torna mais difícil movimentá-lo. Então, galera, atrito estático é um atrito variável. Ele existe sempre que o corpo estiver em repouso. Ok? E, para se determinar o seu valor máximo, utilizaremos a expressão Mi vezes a normal, aonde o valor desse Mi é determinado experimentalmente e o valor da normal vai ter uma dependência com o peso. Então, vamos dar uma espiada, vamos ver um exemplo de uma situação de atrito estático. Então, se liga na nossa situação problema. Imagine que eu tenho um bloquinho de 2 kg de massa num ambiente onde a gravidade vale 10 e que o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície vale 0,5. Moçada, o coeficiente de atrito é apenas um valor, ele não tem uma unidade associada a ele, certo? Eu quero saber o seguinte, qual é o valor da força de atrito quando a força F for de intensidade 2 newtons, a força F for de intensidade 5, ou quando a força F for igual a 10 newtons. Então a ideia funciona assim, sabe? Você sabe que o valor da força de atrito é variável, mas que existe um valor máximo. Então vamos definir esse valor máximo? Então a força de atrito máxima é dada pela expressão Mi vezes a normal. O valor do Mi nós sabemos que é 0,5. O valor da normal acaba sendo, em situações onde o plano é horizontal, igual ao peso, certo? Porque nós temos peso e normal, não há movimento no eixo Y, não há movimento no eixo X também, se nós considerarmos que a força de atrito vai se igualar à força F, mas a ideia é que se o bloco tem 2 kg, o seu peso é de 20 newtons. Portanto, essa força de atrito máxima ela é igual a 10 newtons. Então o que isso significa? Que para que esse bloco comece a se movimentar, eu preciso aplicar uma força maior do que 10. Se eu aplicar menos que 10, ele fica em repouso. Então quando eu aplico uma força 2, quanto vale a força de atrito? 2. Não entendi. Vou de novo. Se eu aplico uma força valendo 5, quanto vale a força de atrito? 5. Rodrigo, tá estranho. Calma. Se eu aplicar uma força 10, quanto vale a força de atrito? 10. Pessoal, entenda. O atrito, ele tem o seu valor podendo variar. Assim, se a força de atrito máxima vale 10, quando eu aplicar qualquer valor menor do que 10, o bloco não se movimenta. E quando um corpo não se movimenta, a força resultante nesse corpo deve valer 0. Portanto, se eu apliquei uma força 2, para o resultado dar 0, o atrito deveria ser 2.
Se eu apliquei uma força 5 para dar 0, o atrito deveria ser 5. Aplicando uma força 10 para dar 0, para não haver movimento, a força ao contrário deve ser 10. E assim a gente tem aí situações onde o meu bloquinho permanece em repouso sempre que o atrito ou que a força aplicada for menor do que a força de atrito. Beleza? Mas e se eu aplicar uma força maior? Nesse caso, a gente entra no atrito dinâmico. Vamos lá ver? O atrito dinâmico, ele passa a existir quando o seu corpo já está em movimento. O atrito dinâmico, diferente do atrito estático, ele tem um valor fixo, não mutável. Então, pense assim comigo. Depois que aquelas duas partículas que estavam encaixadas se desencaixam, ou seja, depois que o movimento já é estabelecido, o valor do atrito nem aumenta e nem diminui. Ele vai permanecer constante. Então, senhoras e senhores, atrito dinâmico está relacionado a um movimento. Aqui, o seu valor não vai variar. O seu valor, ele é constante. E para se determinar esse valor, usamos a mesma expressão que anteriormente. Vamos usar a equação? Φ igual a μ vezes a normal. Porém, agora, essa força de atrito vem de atrito dinâmico. Esse coeficiente de atrito é o coeficiente de atrito dinâmico. Então, da mesma forma, o coeficiente de atrito vai depender dos materiais. A força normal depende da intensidade aí do contato, da compressão entre os objetos. E da mesma maneira, a força de atrito passa a existir. Agora, sempre que existir de fato um movimento. Então, o atrito estático, o corpo estava tentando entrar em movimento. Por isso, o valor dele ia variando. Agora, no atrito dinâmico, não. O seu objeto já está em movimento, então o valor dele vai ser fixo e será dado por essa equação. Senhoras e senhores, entre coeficiente de atrito estático e coeficiente de atrito dinâmico, nós podemos entender o seguinte, que é comum o coeficiente de atrito estático ser maior que o coeficiente de atrito dinâmico, certo? Então a força de atrito estática, ela tende a ser maior do que a força de atrito dinâmico, ou seja, depois que o objeto foi colocado em movimento, fica de certa forma mais fácil mantê-lo em movimento. Então pensa numa situação prática aí, você tem que empurrar um guarda-roupas. Depois que o guarda-roupa parece que já se mexeu, ele saiu do estado de repouso e iniciou o estado de movimento, parece que fica mais fácil de você manter ele assim. Por isso é que a gente diz que o atrito dinâmico acaba sendo menor do que o atrito estático. Galera, e como é que os atritos são aplicados juntos? Bora ver uma situação. Moçada, eu voltei então naquele mesmo probleminha de antes. Um bloco que estava em repouso em uma superfície num ambiente onde a gravidade valia 10 e o coeficiente de atrito estático era 0,5. Agora, quem surge aqui é um coeficiente de atrito dinâmico, 0,3, certo? Eu quero relembrar com você, qual é o valor do atrito quando a força F for igual a 2, igual a 3, igual a 5, igual a 10 ou igual a 12. Então lá atrás, a gente já tinha calculado a ideia de que a força de atrito estático máximo seria dado por μ vezes a normal, portanto 0,5 vezes 20, o que dava uma força de atrito estático máximo de 10 newtons. Então, como a gente viu, quando a força era 2, a força de atrito se igualava a 2. Quando a força era 5, a força de atrito se igualava a 5. Quando a força viria a ser 10, a força de atrito se igualava a 10. Mas a partir do momento em que essa força passa a ser 12, a gente entende que ultrapassamos o valor de atrito máximo estático e, portanto, o bloco vai iniciar o movimento. Se é isso que vai acontecer, a partir desse momento a nossa força de atrito deixa de ser variável e passa a ser o atrito dinâmico. Então, μ dinâmico vezes a normal. A nossa força de atrito passa a ser 0,3 do μ dinâmico vezes a normal, que vale 20. E assim, nós temos 3 vezes 2, 6 newtons. Esse passa a ser o valor da força de atrito. E esse valor é fixo, mesmo aumentando essa força para 15, para 20, para 30, para 100, para 200. Esse valor não se altera mais, ok? Senhoras e senhores, então, atrito dinâmico. Graficamente, isso aqui ia ficar assim, ó.
À medida que a gente vai aplicando forças, o valor do atrito vai variando. Então a gente viu o seguinte, que quando a força era 2, o valor do atrito viria a ser 2, quando a força foi 5, o valor do atrito 5, mas quando a força chegou a 10, o atrito atingiu seu ponto máximo e o seu valor era 10. Então nós tínhamos essa ideia aqui, ó, que a força de atrito ela iria aumentar conforme a força aplicada aumentava, até chegarmos nesse limite que seria o valor 10. Nesse ponto, a gente diz que o corpo ele está em iminência de movimento, ele está quase já se movimentando. A partir do momento em que eu colocasse uma força um pouquinho maior que 10, tipo 10,00001, que seja, esse bloco já se movimenta e o atrito deixa de ser 10 e passa a ser 6. E fica assim por um bom período de tempo. Não importa quanto eu aumente o valor da força aplicada, o valor da força de atrito permanece assim. Então, gráfico de atrito estático, gráfico de atrito cinético, de atrito dinâmico, ok? Moçada, essa é uma análise importante para a força de atrito. Portanto, muita atenção se um gráfico como esse aparecer. E o que mais a gente pode falar sobre força de atrito? Vamos fechar isso aqui com chave de ouro? Então, na hora de marcar o atrito, você vai ter que prestar atenção nessas situações. O atrito, senhoras e senhores, ele é a favor de um movimento. Ou seja, quando a gente, por exemplo, caminha, nós conseguimos caminhar graças ao atrito que existe entre a sola dos nossos pés e o chão, certo? Então eu consegui caminhar graças ao atrito. Então como é que fica o atrito, por exemplo, nos meus pés? Então se isso aqui viesse a ser um pé, certo? Tá, tem dedo a menos, mas tudo bem. O que acontece? Os pés empurram o chão para trás. Então a força de atrito, ela é para frente. Ou seja, é graças ao atrito que eu tenho o movimento. Por isso que eu disse, o atrito ele é a favor do movimento. Quando o movimento acontece graças a ele, ele é na mesma direção e sentido que esse movimento. Agora, o atrito, ele pode ser entendido como contrário a um escorregamento. Toda vez que você empurra uma caixa, empurra um objeto, faz uma força na tentativa de movimentar algo, o atrito vai te atrapalhar de certa maneira. Então, se eu tenho lá uma situaçãozinha de um escorregador, por exemplo, é óbvio mais do que nunca que o atrito ele é contrário a esse movimento, certo? Ele é contrário então, a qualquer escorregamento. Moral da história, galera, a força de atrito, ela acaba aparecendo aqui para nós, no contexto da dinâmica, com apenas essa análise aí de valores, de coeficiente e tudo mais. Só que no futuro, o atrito vai ser um grande responsável por um efeito chamado efeito Joule, no qual a energia térmica vai aparecer, vai surgir devido aí a essas movimentações. Moçada, mas isso a gente discute no futuro. Então, senhoras e senhores, força de atrito. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!